Ok? Ok. Beleza. Bom, inicialmente eu gostaria de dar um bom dia a todos e, como o Nelson falou, nós vamos dar prosseguimento ao curso aqui do ciclo da contratação pública e hoje, mais especificamente, sobre os procedimentos de liquidação da despesa. Meu nome é Ari Aloysio Justen Júnior, eu sou chefe da seção de recebimentos e pagamentos aqui do DCF, eu estou aqui no departamento desde 2010. Junto comigo hoje também vai falar um pouco para vocês nessa apresentação a minha colega Jéssica Zamberlan, que é contadora aqui do setor também. Então, a princípio, eu vou ver aqui a questão da apresentação. Vamos ver aqui. Tá? Tentar abrir ela aqui. Isto aqui. Compartilhar. Tá, aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai estar aparecendo aqui para você. Ok, Adi, só falta maximizar. Está apresentando. Aí, perfeito. Tá. Isso aí. Tá maximizado? Uhum. Perfeito. Sim, ok. Tá, beleza. Então, a princípio, hoje nós vamos a sequência do curso, né, dos estágios da execução orçamentária e financeira da despesa na UFSM. Vamos só ver aqui. Só um momentinho. Por que ele não está maximizando aqui para mim? Tá. Vamos só ver um pouquinho se eu consigo rolar ela aqui para baixo. Por que ela não está vindo? Tenta usar as setinhas do teclado, Adi. Vamos ver. Ele não está indo. Eu estou com as setas e ele não tá descendo. Estranho. Vamos ver aqui. Só um momento. Vamos ver aqui se ele vai descer ou não. Ele não está descendo, ó. Para mim ele está aparecendo assim. Dá uma olhada aqui, Fred. Clica no PDF ali. Não é esse. É o que tu... É que tu não compartilhou o PDF, né? Não, compartilhei aqui, ó. Aí não funciona. Não foi, ó. Na setinha. Tá. No Google Meet ele tá indo? Tá indo. Tá. Vamos ver. Ó, tá vendo? Tá. Isso aqui que ele não tá saindo da primeira. Tá. Mas clica lá então, na apresentação. Aí, ó. Tá. Ó. Clica na setinha daí, pra baixo. Tá. E aí ele tá aparecendo para vocês. Deixa eu ver, passa ali. Tá, vou voltar para... Ó. Já tá na primeira. Tá na primeira. Tá, agora foi para a segunda, beleza. Agora foi. Bom, pessoal, então... Beleza, ok. Então, aqui o título da apresentação, que seria Procedimentos de Liquidação de Despesa dentro do curso. O administrador, Ari Aloysio Justen Júnior, e a contadora Jéssica. Então, a princípio, é a seguinte: a nossa seção de recebimentos e pagamentos aqui do departamento, ela trabalha com o processo de liquidação. Ela analisa e também faz a conferência de toda a documentação para pagamentos de bens, serviços, obras, e conforme as regras contratuais e outros documentos e as deduções legais no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. E dentro dessa ideia, não sei o que já foi falado nos outros módulos do curso, mas a questão é a seguinte: o CIAF, ele seria um sistema informatizado de contabilidade para registrar e controlar toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial em tempo real. Ele é utilizado por todas as entidades da administração pública federal, inclusive pela administração indireta, e ele evidencia os demonstrativos contábeis em consonância com a Lei 4.320 de março de 64. Ou seja, e outra coisa também que o setor faz
ele realizar e controlar nesse CIAF também a questão do saldo dos contratos da UFSM com fornecedores e também o controle das garantias contratuais que são derivadas desses contratos administrativos da UFSM. A equipe do setor é formada hoje por 5 servidores, chefe da seção administrador Ari, a contadora Jéssica, o Décio, que é administrador, e 2 assistentes em administração, a Caroline Brondani e o Guilherme Fialho. Aqui temos também, para o pessoal saber, a questão do telefone da sessão, o e-mail da sessão. Nós estamos localizados aqui na Universidade, na Avenida Roraima 1000, prédio número 47 da reitoria, no 6º andar, a sala 627. Só as informações iniciais, assim, para o pessoal saber da equipe do setor, como é que o setor está formalizado. Então, a questão da liquidação. A gente vê pela Lei 4.320 que existem 3 estágios da despesa pública, que seria o primeiro estágio, que seria o estágio de empenho, o segundo estágio, o estágio da liquidação, e o terceiro estágio, o estágio de pagamento. Então, sempre nessa ideia, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro tem que ser empenhado no CIAF, para depois ser liquidado no CIAF, para depois ser pago no CIAF. Ou seja, não se pode, digamos assim, sair dessa ideia, desse ciclo. Ou seja, primeiro se empenha, depois se liquida, para depois pagar. Sabe? É isso, digamos assim, que é colocado, né? Então, o nosso setor, ele trabalha mais fortemente no segundo estágio, que seria o estágio da liquidação, que é o segundo estágio da despesa pública, e aqui na sequência a gente pode ver, pela lei, o seguinte, o que seria a liquidação? Seria a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a nota de empenho e depois também a questão da nota fiscal emitida pela empresa, pelo fornecedor, tanto pessoa física como jurídica, dentro desse contexto da despesa pública. Ou seja, você vai verificar se o que está no empenho, o serviço foi prestado ou o produto foi entregue, sabe? Dentro dessa ótica, dentro dessa ideia. Ou seja, empenhou, e aí é uma coisa também importante a gente perceber o seguinte, que o empenho, ele vem como uma ideia, digamos assim, que não, é uma promessa, digamos assim, de recebimento do valor para a empresa, se ela prestar aquele serviço ou ela entregar aquele produto, sabe? Então, sempre dessa ideia, ou seja, a questão da liquidez e da certeza do recebimento do crédito vai passar pelo processo da liquidação dentro da instituição, sabe? É como a questão para se vir os recursos, digamos, do governo federal serem repassados para ser efetuado o pagamento, tem que ser efetuada a liquidação, não é somente empenhar e já é garantido totalmente que a empresa vai ter direito, digamos, a esses valores. Ou seja, e aí pega a questão da lei aqui. A verificação tem, por fim, apurar o seguinte, a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata que se deve pagar e também para quem se deve pagar a devida importância para que seja extinta essa obrigação. Ou seja, o empenho, ele traz uma obrigação do ponto de vista, no ponto de vista, se pensar do ponto de vista do orçamento, mas do ponto de vista financeiro, existe essa questão da liquidação para justamente o seguinte, foi empenhado um valor tal para entrega de tal produto para determinada empresa, mas aí a liquidação ela vai apurar o seguinte, a empresa entregou o produto de forma correta, na quantidade correta, nas suas especificações, e ela vai apurar isso para quê? Para passar essa informação via CIAF para o governo federal, para que esse recurso seja repassado para a universidade, para que se faça o posterior pagamento. E essa liquidação, então, ela tem por base o quê? O contrato, o ajuste ou o acordo respectivo,
a nota de empenho e também os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Tá, só um pouquinho que eu já consigo colocar a mão. Que isso seria exatamente o quê? Seria tanto, tipo assim, tanto as notas fiscais como os documentos auxiliares que comprovam a entrega dos produtos ou a realização dos serviços dentro da instituição. E justamente como eu havia colocado antes, você não pode confundir essa etapa da liquidação da despesa orçamentária com o conceito de quitação ou mesmo também o conceito do pagamento. Ou seja, a liquidação seria o seguinte, a liquidação seria o fato de você colocar tanto para o governo federal como para os fornecedores e para os demais interessados que a referida despesa está pronta para ser paga. Os produtos foram entregues, os serviços foram prestados em consonância com o que foi empenhado. E ela é utilizada nessa ideia, despesa pronta para pagamento, mas ainda não paga. E ela muitas vezes ela costuma ser confundida com isso. E ela poderia ser colocada também, algumas legislações colocam isso, alguns manuais falam sobre como verificação ou ateste. A gente aqui não gosta de utilizar muito esses termos, deixando sempre o contexto, o termo liquidação, ou seja, a despesa está liquidada, ou muitas vezes também um termo que é muito utilizado também seria o termo de nos dizer que a despesa ela está apropriada, ela foi apropriada, mas o termo mais correto justamente é liquidada, dentro dos 3 estágios, a despesa empenhada, a despesa liquidada e no terceiro momento a despesa paga. Então agora a gente vai continuar falando aqui também sobre a questão da liquidação das notas fiscais com um enfoque um pouco maior para hoje, digamos assim, no que as unidades, os centros de ensino, as pró-reitorias, os cursos, os departamentos precisam, tipo assim, encaminhar as informações corretas para nós, para que esse processo de liquidação seja feito de forma correta e, digamos assim, com agilidade, para agilizar a fase posterior do processo, que é a fase de pagamento. Então, primeira coisa, por exemplo, a questão das notas fiscais é identificar, no caso, se a nota seria referente a contrato ou somente empenho, que é um termo assim que a gente usa bastante aqui, que é a questão do se é contrato ou se é fora de contrato. Então, a partir de agora, com relação às notas fiscais de contrato, a colega Jéssica vai falar um pouco aqui para vocês a respeito disso. Vamos ajeitar aqui no Google Meet, tá? Tá, eu tenho que aqui parar a apresentação. Tá, vou dar o parar a apresentação aqui. Vamos ver se a Jéssica Oi, pessoal, estão me escutando? Tá, eu estou ouvindo aqui. Tá. Tá dando para ver os slides? Uhum. Tá, então eu sou a Jéssica, eu trabalho bastante com a liquidação de contratos e com as garantias contratuais, principalmente, e eu vou falar um pouco, então, sobre a liquidação das notas que são de contratos. Primeiro, eu vou começar falando das notas de serviço, tá? Sempre que chega uma nota fiscal, primeiramente a gente tem que analisar a que contrato essa nota se refere, principalmente porque tem alguns fornecedores que têm mais de um contrato vigente com a universidade, como o exemplo da Ponto.com, Clean, algumas manutenções de elevador, enfim, vários fornecedores têm vários contratos vigentes. Então, depois de identificar a que contrato se refere, é importante verificar o valor que está sendo cobrado, tá? O valor mensal, ele tem que ser aquele valor que foi acordado no contrato, ou se teve algum aditivo ou adendo que atualizou esse valor ou para mais ou para menos, também tem que ser verificado. Quando o serviço não for mensal, for um serviço sob demanda,
como, por exemplo, elaboração de laudos, alguns relatórios também, então tem que ser verificado o valor unitário, ver se está correto. O mês de referência que está sendo cobrado na nota fiscal também tem que ser verificado, se já foi pago, se não foi pago ainda, se esse mês está dentro da vigência do contrato, também é muito importante. E, então, tem que atentar muito para aditivos e adendos que alteram o valor contratual, tanto para mais como para menos. Tá? Às vezes chegam algumas notas desatualizadas com o valor que era o valor inicial, mas já teve algum aditivo que alterou o valor do contrato. Então, é muito importante que o gestor, principalmente, esteja sempre atento para esses aditivos e para esses adendos. Tá? Alguns exemplos, então, de serviços seriam manutenções periódicas, limpeza, alocação de impressora, demais serviços que têm a natureza da despesa 33, 90, 39 e obras que têm a natureza 44, 90, 51. Ali ficou trocado. Esse é um exemplo de uma nota fiscal de serviço e ali está apontado para algumas verificações que são importantes de serem feitas antes de ser mandado para liquidação. Tá? O CNPJ da empresa tem que ser o CNPJ que está no contrato da universidade. A data de emissão tem que estar dentro da vigência do contrato, não pode ser emitida nem antes da vigência, nem depois da vigência. Então, tem que analisar muito bem o contrato, tá? O CNPJ também do tomador do serviço tem que ser o CNPJ aqui da UFSM. Já chegaram notas de CNPJ de prefeituras, ou o CNPJ do USM também, então também tem que cuidar o CNPJ da universidade. A descrição do serviço, ali seria um modelo ideal do que teria que vir na nota fiscal. Tá? Tem o número do contrato, então, tem o objeto do contrato, ali, locação de máquinas e equipamentos, o mês de referência, dezembro de 2015, o local, então, dessa locação, DCF, e o banco, caso a empresa queira indicar. E no final, então, tem o valor também que está sendo cobrado, que tem que ser verificado. Então, depois de ter sido feito todas essas análises, essas conferências na nota, tem que encaminhar via PENSI para a SRP através do processo certifica e encaminha para liquidação ou encaminha para o DCF, juntamente com o por conta e o empenho CIAF. O Ari depois vai falar um pouco mais sobre o PENSI, alguns documentos que vêm junto, mas é muito importante cuidar também esse passo, porque às vezes encaminham aqui para a SRP como encaminha para assinatura ou encaminha para o GR responsável pelo por conta, que então a gente não consegue encaminhar para pagamento, se for nesse passo. Por isso que a gente sempre devolve e fala para encaminhar no passo correto. E é bom cuidar isso antes, porque isso acaba demorando, né, para a liquidação e para o pagamento. A nota fiscal, ela tem que ser certificada pelo gestor do contrato ou pelo substituto, tá? Sempre tem uma cláusula no contrato de quem é o gestor, ou é feita uma portaria indicando o gestor. E da mesma forma, se quiserem alterar o gestor ou adicionar cogestores ao contrato, tem que entrar em contato com o DEMAPA, tá? Porque tem que ter uma alteração contratual. Não é o DCF que faz essa alteração, né? É o DEMAPA. E tem que ser anexado também no PEN os demais documentos solicitados no contrato ou que respaldem a certificação. Alguns exemplos são autorizações de hospedagem, no caso da Siqueira Hotéis, planilha com serviços, termo de recebimento, entre outros. Então, o gestor tem que ler muito bem o contrato, ver o que é solicitado para pagamento, porque às vezes não serve só a nota fiscal, tem que ter alguns documentos acessórios que também têm que ser encaminhados para a liquidação. A gente solicita também que as notas fiscais sejam enviadas aqui para a SRP até o dia 15 do mês seguinte da emissão, no máximo, até porque essas notas de serviço, elas têm muitas vezes ISS e INSS que vencem no dia 20 do mês seguinte ou da emissão da nota fiscal. Tá? Então, caso tenha que substituir a nota fiscal ou caso a gente tenha que devolver o processo, é muito importante que a gente tenha tempo para devolver e para vocês nos retornarem antes do dia 20. Senão, a universidade paga juros e multa em cima desses impostos e acaba sendo um ônus, né, para nós.
Aqui um exemplo, então, de um cálculo que a gente tem que fazer quando o departamento, o setor, manda para nós depois do dia 20 a nota, ou manda no dia 20, que às vezes também não dá tempo de a gente calcular e fazer toda a verificação para a liquidação. Tá? Então, aqui são calculados juros e multas do ISS, e aqui um exemplo também de juros e multas que a gente tem que calcular sobre o INSS, tá? Pelo site da Receita. Então, a gente bate nessa tecla de que tem que enviar a nota fiscal o quanto antes, tá? Não é para deixar a nota guardada. Eu vou falar também um pouco, então, sobre o material de consumo e material permanente dos contratos. A lista é escrito serviço, mas seria material, né? Ter sido entregue. Tem que encaminhar, então, pelo PEN também, para SRP. A nota fiscal também tem que ser certificada pelo gestor do contrato. Tem que ser anexado os demais documentos, basicamente é que nem o processo do serviço, né, da nota de serviço, e o material, então, tem que ser registrado pelo almoxarifado, quando for a natureza da despesa 339030, ou pelo patrimônio, que também deve anexar o termo de responsabilidade, quando for a natureza 44952. Aqui tem um exemplo de uma DANF, então, que seria uma nota de material. Está apontado ali para as verificações que têm que ser feitas, principais, que é basicamente também que nem a nota de serviço, o CNPJ, então, da empresa contratada, o CNPJ da universidade, a data de emissão que tem que ser emitida dentro da vigência do contrato, o valor da nota, a descrição do bem, ver se bate com o contrato. Caso tenha ISS, então, vai ali embaixo da nota fiscal. E nos dados adicionais, o ideal seria que constasse que é referente a tal contrato, processo tal. Se a empresa tem alguma tributação diferenciada, também é interessante colocar ali. Se quiser indicar o banco, enfim, todas as informações importantes, então, vão nos dados adicionais, que é aquela partezinha de baixo, aquele quadro de baixo da nota. Eu vou comentar também um pouco sobre as garantias contratuais, que é um assunto que tem bastante dúvida e é bastante procurado aqui, procura o nosso setor por causa disso, principalmente porque às vezes a nota é liquidada e a nota fiscal não é paga porque tem alguma pendência de garantia. Tá? Então, a modalidade da garantia, ela é acordada entre a empresa e a UFSM na celebração do contrato. Então, é o DEMAPA que, no caso, faz esse contato com a empresa, né, e decide a modalidade. Então, da mesma forma, se a empresa quiser trocar a modalidade no início, quando fizeram o contrato, decidiram por calção em dinheiro, mas depois querem alterar para seguro-garantia, tem que ser entrado em contato com o DEMAPA para ser feita uma alteração contratual. Tá? E são previstas 3 modalidades: a calção em dinheiro, o seguro-garantia e a fiança bancária. A garantia, ela tem que estar sempre atualizada, tanto em vigência como em valor segurado. O valor segurado, ele é 5% do valor atualizado do contrato. Tá? Então, sempre que tem algum aditivo que altere o valor, algum adendo, que tem algum reajuste, algum reequilíbrio, a garantia também tem que ser atualizada. Então, às vezes, a gente fala que a garantia não está atualizada porque, digamos, teve um aditivo que prorrogou por mais 12 meses o contrato. Então, essa garantia também tem que ser prorrogada por mais 12 meses. Se teve algum aditivo que aumentou o valor do contrato, essa garantia também vai ter que ser atualizado o valor segurado, que tem que ser 5%, então, do valor atualizado do contrato. Tá? Então, digamos que a garantia e o contrato têm que andar juntos sempre. Sempre que tem um adendo ou algum aditivo que altera valor ou vigência, a garantia também vai ter que ser alterada. E tem que encaminhar aqui para nós, né? Porque às vezes pode encaminhar para algum outro setor ou para o gestor e não chega até nós. Então, tem que ser encaminhado aqui para a SRP. A calção em dinheiro, ela é uma conta aberta na Caixa Econômica, que ela é específica para essa finalidade. Tá? O calcionário é a empresa, o favorecido é a universidade e o valor é 5% do valor atualizado do contrato. E no histórico, então, do recibo da calção, ele sempre coloca referente ao contrato 140/2020, digamos. Essa é a única modalidade que, no final do contrato, a empresa ela vai receber de volta o dinheiro que ela depositou na calção.
tá? Quando finaliza o contrato, então, a gente consulta, ver se não tem nenhum processo em andamento contra a empresa. A gente sempre solicita para o gestor autorizar ou ver se está de acordo com a devolução, né, da caução. Caso a empresa tenha cumprido todas as obrigações contratuais, então ela recebe de volta esse dinheiro que ela depositou em caução. Diferente do seguro-garantia e da fiança bancária. Então, o seguro-garantia é feito através de uma seguradora e a fiança bancária é feita através de uma instituição financeira. O tomador ou afiançado é a empresa, o segurado ou beneficiário é o FSM, também é 5% do valor atualizado do contrato. No objeto do seguro-garantia ou da fiança sempre sai que é referente a tal contrato, o objeto, o processo, enfim, algo que dê para identificar a que contrato se refere. E a vigência ela deve coincidir com a vigência do contrato. Tá? Então, principalmente essa questão da garantia, às vezes falam que a garantia a empresa enviou 1 ano atrás, como que agora está pendente? Está pendente porque teve algum aditivo ou algum adendo que alterou a vigência ou o valor e a garantia não foi atualizada. Então, sempre tem que cuidar para essas atualizações, tá? Tanto o gestor do contrato tem que cuidar bastante e nos encaminhar sempre as garantias atualizadas. Eu vou passar a palavra para o Ari, para ele continuar falando sobre a liquidação e outros assuntos. Deixa eu... Tá. Aqui eu tenho que apresentar, vou puxar a apresentação de novo. Tua câmera está aberta, né? Tá. Tá aparecendo a apresentação? Ah. Tá. De novo, aquela ideia, vamos ver para cá. Vamos achar de novo aqui, o slide onde ela parou. Bom, dando continuidade, então, à apresentação, a questão com relação às notas, novamente, digamos, as notas fiscais que não são de contrato, que seria o que a gente chama também de fora de contrato, ou dá para chamar também a questão de as que são somente empenho, sabe? E essas notas também elas têm que ser encaminhadas para cá, ou seja, pelo PEI, somente empenho, sem o contrato formalizado. Elas podem também ser de serviço, de material de consumo, de material permanente, sabe? Algumas coisas muitas vezes também acontecem, os recibos de pessoa física, de serviço prestado, que os últimos anos está acontecendo menos, mas sempre essa ideia é o seguinte: como tem serviço no contrato, vai ter serviço fora de contrato. Um serviço, digamos, feito de maneira mais esporádica, não com periodicidade mensal, materiais de consumo, que também é bastante coisa vinculada, são vinculados ao almoxarifado, e também o material permanente, que isso é vinculado à divisão de patrimônio. As notas fiscais de serviço também são justamente aqui colocados, né? O serviço, o material de consumo e o material permanente. O que a gente pode colocar disso? Aquela questão que a Jéssica colocou ali, também do processo seguinte: todas as verificações que tem que ser feita, CNPJ da empresa, CNPJ da universidade, outras questões muitas vezes vinculadas também à questão do empenho também, o empenho indicado corretamente, a questão, digamos assim, da data da nota fiscal, que é uma questão que muitas vezes pode acontecer, do caso da questão da despesa sem prévio empenho, ou seja, a empresa emitir uma nota fiscal antes do empenho ter saído no CIAF. Essa nota ela não pode ser liquidada e não pode ser paga, ou seja, ela teria que ser substituída. Porque antes, independente de se ter o pré-empenho no CIE, enquanto esse empenho não for digitado no CIAF, a empresa não deve
emitir nota fiscal daquele serviço, daquele produto. Vamos ver aqui. Tá, acho que é para cá. Então, com relação ao encaminhamento dessas notas fiscais fora de contrato no PENCI. É aquela ideia, acho que talvez já tenha sido falado, talvez no primeiro tópico do curso, a questão é a seguinte, do criar um novo processo no PENCI, no processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais. Sempre é esse processo que é criado. E, então, a inserção no PENCI dos arquivos. O arquivo em PDF da referida nota fiscal e sendo assinado digitalmente no PEN a certificação dessa nota fiscal pelo servidor que está encaminhando, tanto técnico administrativo como docente. Inserir também o arquivo em PDF do por conta que foi elaborado no CI e assinar isso digitalmente no PEN. E inserir o arquivo em PDF do empenho sindicado para liquidação e pagamento do por conta. Ou seja, essa ideia, essa questão, esses documentos, eles são importantes para a gente pelo seguinte, porque cada unidade, cada departamento tem que, digamos assim, ter o controle dos seus empenhos e indicar isso para nós. Ou seja, o empenho é a unidade indicando para a gente que tal nota fiscal deve ser liquidada e paga com aquele referido empenho. Não é simplesmente uma situação, a nota fiscal é enviada para cá e nós, digamos assim, procuraríamos ou colocaríamos o empenho daquela empresa para pagar aquela respectiva nota. Não. A nota fiscal número 5.280, digamos assim, ela está sendo enviada para cá e ela vai ser liquidada e paga naquele empenho que foi indicado. E aí tem que ter essa questão, essa inserção do arquivo em PDF do empenho CIAF dentro do sistema PEN para ficar registrado ali, que, digamos, essa nota é vinculada a esse empenho dessa empresa, ou seja, o empenho daquela empresa vai pagar aquela referida nota daquela empresa no determinado valor. Muitas vezes, grande parte dessas notas fiscais do empenho, digamos assim, do fora de contrato, é o valor total do empenho que é pago em uma única nota fiscal. Mas em outras vezes, com empenhos, digamos, de valores maiores, acaba sendo pago o valor parcial, ou seja, o empenho total digamos, de valores mais altos, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, e no caso a empresa ela entrega só uma parte do produto ou ela faz, digamos assim, uma parte apenas do serviço, e aí esse vai ser o pagamento parcial do empenho, digamos, o empenho é de 10 mil e a empresa, no momento, ela entregou, prestou o serviço só no valor de 5 mil. Então, vai ser liquidado e pago esse valor dessa nota de 5 mil e vai continuar, digamos, a outra parte, o outro valor dentro, vai continuar no saldo do empenho. E outra coisa também importantíssima nesse quesito é o seguinte, as unidades verificarem, através da consulta ali no Com Razão do Tela Preta, verificar se o empenho indicado tem saldo suficiente no CIAF para liquidação. Ou seja, essa questão seguinte, que muitas vezes alguns empenhos são feitos reforços e aí é enviado para cá antes do reforço do empenho sair no CIAF. Sabe? E isso, digamos, não é uma coisa correta, tanto que a nossa prática aqui é devolver esse processo para a unidade que enviou, para que vocês, digamos no caso, acompanhem o processo de reforço do empenho, porque é aquela ideia que eu falei lá desde o começo, da questão do empenho, da liquidação e do pagamento, ou seja, se não existe saldo suficiente no CIAF no empenho, não se consegue liquidar aquela nota no CIAF. Por exemplo, a pessoa manda para cá uma nota de 5 mil reais e no empenho só tem 3 mil reais de saldo. Essa nota, o CIAF, digamos, a pessoa pode aqui da nossa equipe até tentar fazer a liquidação, mas ela não vai conseguir fazer a liquidação, porque na hora de registrar, o CIAF vai apontar conta sem saldo. Ou seja, e aí, digamos, é todo um processo, digamos assim, de tempo que é perdido aqui para
para o processo de liquidação. Ou seja, sempre é bom, vocês devem verificar se o valor da nota, o valor bruto da nota que vocês estão colocando para pagamento, se o empenho que vocês indicaram no CIAF tem saldo suficiente para isso. E também, então, aqui, outra questão é inserir os arquivos em PDF desses documentos auxiliares à liquidação da referida nota, como, por exemplo, o boletim de medição, nas obras, a questão do termo de referência, se ele está nas notas de material permanente, os demonstrativos de faturamento nas locações de impressora, termo de recebimento definitivo em alguns contratos, e também assinar digitalmente no PEN as linhas ali onde você tem esse, digamos assim, esse documento auxiliar para liquidação colocado. Para, digamos assim, porque essa assinatura digital do PEN, ela substitui agora a certificação que era feita a caneta no papel, sabe? Ou seja, você assinando digitalmente ali, você certifica, você está dizendo para a seção de recebimentos e pagamentos que vai efetuar a liquidação que aquele produto foi entregue de forma correta, em consonância com o empenho, e que aquele serviço foi prestado de forma correta, também em consonância com aquela nota de empenho ou com o referido contrato, no caso, quando for o contrato. Ou seja, isso traz para nós, digamos assim, a certeza que isso foi feito e que foi entregue, e a ausência disso nos impede, no caso, de fazer a liquidação, porque, digamos, nós estamos aqui na reitoria, nós estamos aqui no DCF, nós não estamos nas unidades, nem nas pró-reitorias, nem no almoxarifado, nem no patrimônio, para ter a certeza, para ter visto fisicamente esses produtos e a prestação desses serviços. Então, é mais um motivo, digamos assim, para devolução, o fato desses arquivos não estarem assinados digitalmente no PEN. Sabe? É uma coisa que tem que ser bem colocada, bem frisada para vocês, que a gente precisa disso para, digamos, essa liquidação, esse pagamento, ele andar o processo para frente, no caso. E daí, a outra questão, com todas as assinaturas corretas e todos os arquivos anexados, tramitar esse processo via PENSI para a caixa postal da seção de recebimentos e pagamentos do DCF, com a movimentação, certifica e encaminha para a liquidação no CIAF. Essa, no caso, é a movimentação correta, digamos assim, para evitar aquilo que a colega Jéssica já tinha falado agora há pouco. Que, digamos assim, se ele vem como encaminha para assinatura, como o outro encaminha para o responsável por fazer por conta, o que acaba acontecendo? A chefia do setor, quando confere o que foi liquidado, que a pessoa liquidou, ela não consegue tramitar isso para pagamento pelo CIE, ou seja, esse processo fica travado na nossa caixa postal, porque ele foi mandado para cá pelo passo incorreto, e aí, mesmo com a liquidação feita, ela tem que ser devolvida para a unidade que encaminhou, para que se mande no passo correto dentro do PEN, para que a gente possa encaminhar isso para pagamento, sabe? Então, esse aqui é um detalhe bastante importante também, porque ele trava o processo de pagamento depois, e também, muitas vezes, ele ocasionaria também um cancelamento do documento de liquidação, para que, digamos, fosse colocado no passo correto do PENSI. Outro aspecto também com relação às bolsas é praticamente o mesmo procedimento, mas eu deixei um slide aqui para frisar bem isso para vocês. É criar um novo processo, o processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais, aí inserir os arquivos em PDFs das listagens CIE e CIAF e assinar digitalmente no CIE, no PEN, a certificação dessas referidas listagens. E sempre lembrando que o valor dessas listagens, no caso, elas têm que bater, elas têm que ser o mesmo valor, no caso, a listagem do CIE, com o nome, o CPF dos bolsistas, e a listagem CIAF, a lista de credor, a LC, que esses dois documentos, eles mostram para nós, digamos, a listagem CIAF é a questão do domicílio bancário desses alunos para receberem a bolsa, e a listagem CIE, ela mostra para nós, ela comprova que essas pessoas indicadas, esses CPFs indicados na lista de credor,
esses alunos eles estão vinculados ao FSM, eles têm matrícula dentro da instituição, em vigor, eles são alunos dos seus cursos e têm vínculo com a instituição. Outra questão também, inserir o arquivo em PDF do por conta elaborado no CI e assinar digitalmente no PEN, naquela mesma ideia anterior. Ou seja, você está indicando o seu empenho para pagar aquela bolsa. Não é uma coisa que está como se o DCF fosse achar ou fosse colocar algum empenho para pagar. A bolsa vai ser paga, vai ser liquidada e paga naquele empenho que foi indicado. E, de novo, a questão seguinte, a verificação se o empenho indicado tem saldo suficiente no CIAF para liquidação, que também isso é uma coisa que ocasiona a devolução do processo via PEN-SI para as unidades, porque é de novo aquela situação. A pessoa aqui, o colega, ele tenta liquidar a bolsa e ele não consegue registrar a liquidação, porque vai aparecer o conta sem saldo no final. Por exemplo, você manda uma bolsa no valor de R$10.000, naquele empenho que você indicou, só tem R$7.000. Então, ele não vai efetuar, não vai gerar, não vai registrar o documento de liquidação. E, de novo, aqui, tramitar o processo via PEN-SI para a caixa postal aqui da seção de recebimentos e pagamentos do DCF, com a movimentação, certifica e encaminha para a liquidação no CIAF. Que também, tanto como as notas fiscais, na questão das bolsas, ele também vai ocasionar a situação de devolução disso para que seja colocado no passo correto e se consiga tramitar isso para a seção, para a divisão da administração financeira, para eles, quando houver o repasse do recurso financeiro, eles efetuarem o pagamento dessa bolsa. Então, aqui eu coloquei alguns prints assim, dos processos no PEN, com relação, digamos, aos diferentes tipos de processos de liquidação, de pagamento e liquidação dos documentos fiscais, que são encaminhados para cá. Nesse primeiro slide, nós temos um exemplo aqui de um serviço com contrato, que vocês podem, não sei se está legal para ver, mas é a questão, por exemplo, da empresa Sulclean Serviço Limitado, ou seja, aí aparece aqui nas linhas, com as assinaturas, tanto as notas fiscais, aqui são várias notas fiscais, o documento auxiliar, por exemplo, aqui, que seria o demonstrativo de faturamento, o termo de recebimento definitivo, todas as tramitações, o por conta aqui, o empenho CIAF, e isso é encaminhado para cá. Dentro desse contexto, a gente teria que colocar o seguinte, vou tentar resumir um pouco o que a gente faz na sequência com esses processos estando encaminhados da forma correta, porque aqui você pode olhar, esse aqui foi encaminhado da forma correta na movimentação atual aqui, certifica e encaminha para a liquidação no CIAF, seção de recebimentos e pagamentos SRP. Primeira coisa que a gente faz aqui, com relação à questão da tributação, que a gente vai ver um pouco depois, são duas consultas básicas que são inseridas aqui dentro do processo do PEN. Por exemplo, que é as consultas com relação à pessoa jurídica da empresa, que seria a consulta do optante do Simples Nacional, se a empresa é optante ou não pelo Simples Nacional. Isso vai fazer o quê? Isso vai orientar toda a questão da tributação com respeito aos tributos federais, ao DARF, digamos assim, o quanto que a empresa vai pagar de DARF ou não. No caso, ela sendo optante pelo Simples Nacional, não teria os impostos federais do DARF. Mas poderia haver os outros impostos, o ISSQN municipal e a questão do INSS quando lida com a mão de obra. Então, a gente faz essas consultas e, na sequência, a gente começa a examinar as notas fiscais, a fazer toda a verificação disso. Por exemplo, nesse caso aqui, como seria contrato, todas as verificações, no caso, que a Jéssica colocou para vocês um pouco antes, que seria a questão do CNPJ, a questão do contrato não é importante, a questão da despesa sem prévio empenho, que a existência do contrato ela já tira isso, mas também a questão e as outras questões, o valor da nota, os valores, digamos assim,
por exemplo, nesse caso aqui, como são várias notas, vai se ver o valor total do por conta com o valor total das notas, no caso que tem que fechar. Digamos, se fossem 3 notas no valor de 10 mil cada uma, o valor do por conta teria que estar o 30 mil do valor do somatório dessas notas. Quando é uma nota só, uma nota fiscal só, o valor do por conta a ser indicado para ser pago é o valor exato dessa única nota. E também a questão pelo por conta ali, no caso, o empenho, né? o empenho que está sendo indicado para pagamento dessa nota, e também na sequência depois a questão de outros documentos. Aqui a gente vê também o número, o empenho CIAF, o PDF do empenho, que é colocado aqui, para que a gente veja também a questão da fonte de recursos, para passar essa informação de qual fonte de recursos que é, para o pessoal da divisão da administração financeira, que vai fazer a separação desses documentos de liquidação gerados por fonte para efetuar o pagamento disso quando for feito o repasse. Daí, no caso aqui, a pessoa liquida isso no CIAF e não no PEN, e depois insere dentro do processo PEN-SI o documento a ANS, que seria a nota de lançamento do sistema, que é o documento de liquidação, ou seja, e esse documento de liquidação, ele traz aquela ideia da questão do, digamos assim, do reconhecimento da dívida, ou seja, esse documento da ANS no CIAF, ele está tipo assim, ele tá informando ao governo federal, via sistema CIAF a Brasília, que aquele serviço foi prestado ou aquele produto foi entregue e que a universidade tem a obrigação, tem a dívida daquele referido valor ali da ANS e suas tributações para com aquela determinada empresa, para daí o governo federal, na sequência, conforme a periodicidade e disponibilidade de recursos do governo federal, fazer o repasse desse valor para a UFSM, para que a UFSM, no caso, efetue esse pagamento posteriormente. Aqui temos um segundo exemplo também, naquela mesma ideia da nota fiscal, só que aqui é de uma empresa, a Global Distribuição, mais um print aqui que eu fiz, só que essa empresa, ela é um material permanente e é fora de contrato. Aí tem a nota fiscal assinada aqui, a nota de empenho no CIAF, digamos assim, o por conta, de novo, aqui tem, no caso, o TR, que é o termo de responsabilidade patrimonial pela divisão de patrimônio, e eles estão assinados aqui, e também é feito, nesse caso, por exemplo, como não é contrato, é feito que, digamos, é feita a consulta do optante pelo Simples Nacional da empresa, que vai também, como eu já disse anteriormente, orientar a questão da tributação dos impostos federais, para ver se tem ou não tem DARF a ser retido pela empresa. No caso, pela UFSM, para ser cobrado, arrecadado para o governo federal. Então, também, nessa mesma ideia, nessa mesma sequência, é feita, digamos assim, a conferência da nota fiscal, digamos, todos esses arquivos aqui em PDF são abertos aqui no setor pela pessoa, pelo servidor que vai fazer a liquidação, para ver se está tudo ok, se é o empenho CIAF correto, se é o empenho da empresa, se a nota fecha. Nesse caso aqui tem aquela questão da despesa sem prévio empenho, ou seja, vão ser conferidas as datas, a data do empenho CIAF tem que ser anterior ou igual à da nota fiscal, se não ocorrer desse jeito, digamos assim, isso já é um motivo para ser devolvido o processo para a empresa substituir essa nota, a questão do por conta, o empenho indicado, a questão do saldo do empenho, para que se consiga fazer a liquidação, vá se inserir, no caso, o documento de liquidação aqui no processo PEN, a chefia do setor vai conferir isso, o documento de liquidação, juntamente com a nota, para tramitar isso para a divisão da administração financeira e andar o processo para isso ficar aguardando o repasse dos recursos financeiros pelo governo federal, para que se possa pagar isso na sequência. Aqui um terceiro exemplo, que é de material de consumo, de uma empresa também, a G Gotuso. Aí, de novo, aquela mesma ideia para vocês observarem. A nota fiscal, o por conta, o empenho CIAF,
todos esses documentos aqui, para a gente fazer essa consulta e se proceder à liquidação aqui dentro do setor, se inserir o documento de liquidação no PEN, ser conferido pela chefia do setor e ser encaminhado para pagamento. Nessa ideia, então, essas notas elas são liquidadas e ficam aguardando esse repasse dos recursos para que seja feito o pagamento a essas empresas depois. Mais uma aqui também, um pouco diferente, é uma nota fiscal de obra encaminhada pela Proinfra, dentro daquela ideia também, da nota fiscal e dos documentos acessórios, que no caso das obras a gente tem como exemplo o boletim de medição, outras questões com relação a impostos já pagos pela empresa, questões com relação à mão de obra, digamos assim, nas obras também se cuida muito essa questão, digamos assim, dos pagamentos que a empresa tem que comprovar que fez para seus funcionários para mão de obra, com relação à folha de pagamento da construtora e os contra-cheques dos funcionários dela, para também ser feita, digamos, toda essa conferência e ser efetuada essa liquidação com as suas devidas retenções. Sempre lembrando também a questão do por conta, que no por conta tem que ser colocado o valor bruto da nota fiscal a ser pago, e não o valor líquido, que muitas empresas, muitas vezes, elas já colocam o valor, elas colocam o valor das retenções e aparece um valor líquido, mas o valor que tem que ser colocado no por conta para liquidação, que é o valor que vai sair do empenho, é o valor bruto da nota fiscal e não o valor líquido. Esse valor líquido eles colocam é aquela ideia, o valor bruto menos as determinadas retenções que são feitas, para daí ser o valor líquido que a empresa teria para receber. E aqui um último processo, um print aqui que eu fiz, que é um de bolsa, no caso aqui, uma bolsa encaminhada para cá, para liquidação também, com a lista de credores, a listagem em si, o empenho CIAF, e no caso o por conta, indicando os valores. Aí a equipe também vai fazer dessa forma, vai abrir todos esses arquivos aqui, vai conferir essas listagens, se elas fecham certinho, se elas batem com o valor do por conta também, tendo saldo no empenho para fazer a liquidação e, na sequência, inserir dentro do PEN a ANS, ser conferida pela chefia e ser encaminhada para pagamento. Sendo que outro detalhe importante dessas listagens, principalmente dessa listagem de credor aqui, depois que ela é encaminhada para o CIAF, ela não pode ser alterada nas unidades. Isso já aconteceu algum tempo atrás, algumas vezes, tipo, querer colocar ou tirar algum bolsista que está na lista, digamos assim, aí ela vai ser feita a liquidação aqui, mas se a lista estiver diferente, não vai se conseguir efetuar o pagamento depois, por divergência, digamos, do valor de lista que está liquidado para o valor da lista que está atualizada. Então é o seguinte, vocês encaminham essa lista para cá, no caso, as unidades não devem mais fazer alteração nessas listas. Isso pode ser colocado uma outra listagem, um outro NUP complementar para pagar algum bolsista, alguma pessoa que ficou de fora dessa lista, mas o que não se pode é vocês alterarem no CIAF nas unidades depois que ela já chegou aqui com o valor que batia com a outra listagem do CI. Então, agora falar um pouco com relação às retenções que são feitas na liquidação, elas estão vinculadas à Lei 9430 de 1996, que também é uma legislação que eu coloquei no Moodle ali para vocês darem uma olhada, que, digamos assim, ela coloca sobre a questão das retenções federais que são feitas nessas notas fiscais. E aí aqui tenho questões, uma coisa que regulamenta isso também, é a Instrução Normativa 1234 de janeiro de 2012, que também está nos anexos no Moodle, para vocês darem uma olhada, darem uma lida, mas ela demonstra, no caso, ela regulamenta a questão, digamos assim, das alíquotas conforme o tipo de serviço. Aí também tem esse anexo 1, que, digamos, aqui coloca os somatórios de cada imposto, o IR, o CSLL, a COFINS, o PIS-PASEP,
e aí com os percentuais e o código de receita que aparece na liquidação e no pagamento com relação a isso. O código que é o mais comum aqui que a gente trabalha, para a maioria das notas fiscais, principalmente de material, de permanente, que é esse 6147, que totaliza os 5,85%. Aí a gente vê em vários códigos, e isso vai mudando conforme a natureza do bem fornecido do serviço prestado. Tu olhar, por exemplo, para determinado tipo de gasolina, tem uma situação, para outros tem outra situação, para cada serviço, aí vai puxando o 2.2, que seria a questão do crédito presumido, as passagens aéreas, que é o valor que fecha 7,05%, passagem aérea em outro formato por empresas, passagem internacional 3,40%, aqui também esse 6188, que é bancos, serviços de seguro, e o outro DARF de serviços também, que é um dos mais importantes que a gente tem bastante, que é o 9,45%, que é 6190. Então, conforme for o serviço prestado, vai ser retido determinada alíquota de valor do valor bruto dessas notas fiscais, ou seja, a empresa vai receber o valor bruto da nota menos o que for retido é o valor líquido que eles recebem. Algumas observações aqui também que às vezes o pessoal pede para colocar, a questão até tem, acho que deve ter sido atualizado um tutorial sobre lista de credor, para fazer a lista de credor, que pode ser para qualquer banco, tem que colocar o CPF do aluno, uma conta bancária que esteja no mesmo CPF do aluno, porque às vezes isso não fecha as informações que vocês passam e dá o problema tipo, da bolsa voltar parcialmente esse valor, que é a situação, no caso, que acaba ocasionando uma reemissão dessas ordens bancárias, que foi o que a colega Luciane passou para vocês, acho que no primeiro tópico do curso, que, digamos assim, que isso é sempre bom conferir bem certinho com os alunos essas contas bancárias que estão no CPF deles, tudo certinho, para evitar, digamos, essa situação de voltar à bolsa e o aluno demorar mais para receber e gerar um retrabalho aqui no departamento do pessoal que vai ter que reemitir essa ordem bancária porque não fechou as informações do domicílio bancário. E essa lista, elas estando completa, inserir ela no processo e assinar digitalmente ela no PENSI para mandar. Outras questões, por exemplo, eu mando muitas vezes contas que são pagas via ordem bancária de fatura, que é chamada OB fatura, que muitas vezes é conta de luz, conta de água, da Corsã, algumas despesas assim, que tem que ser colocado o valor bruto no por conta, ou seja, o valor que vai sair do empenho é o total e o valor líquido vai ser diferente, vai ser o valor total menos o que for retido dessas empresas. E o exemplo disso, aqui nós temos os três, a S-Sul, que hoje seria RGE, a Corsã e os Correios também, que todas as contas de Correios, vocês têm que prestar atenção ao seguinte, o que saiu do empenho de vocês, da unidade no caso, é o valor total da fatura, não é o valor líquido. Por exemplo, o Correios é sempre 9,45% no código 6190 que é retido, ou seja, digamos assim, aparece muitas vezes o valor lá R$50 e R$45 o valor líquido, digamos assim, vou chutar um valor que seria pago. Ou seja, o valor que vai sair do empenho de vocês é os R$50, não é os 45 do valor líquido, para evitar, digamos, das unidades se confundirem no saldo dos seus respectivos empenhos de contratos que são contratos continuados por mensalidade, que todo mês vai ter uma fatura. Aí, muitas vezes, a pessoa coloca aquele valor de 45 ali, está errado, isso já gera uma situação de devolução e também, ou muitas vezes, se passar isso na liquidação aqui, que pode acabar ocorrendo, digamos assim, a pessoa, ela acha que saiu só R$45 do empenho dela, mas na verdade saíram 50, ou seja, o saldo atualizado do empenho dela vai ser digamos, um valor de R$5 a menor, e no caso, durante alguma coisa, por exemplo, para a bolsa, você precisar fazer, no caso, o reforço do empenho. Um pouco agora aqui eu queria falar também para vocês a respeito da questão dos restos a pagar,
que é o dos empenhos, no caso, que ficam de um ano para outro, que eles não são liquidados dentro do mesmo ano. Por exemplo, quando termina o exercício, a despesa que foi empenhada, saiu os empenhos no CIAF e não paga, ela vai ser inscrita em restos a pagar na virada do ano e vai ter o pagamento dela vai ser efetuado no exercício seguinte, ou seja, o de 2022 para ser pago em 2023. E aqui fala essa questão do artigo tal da lei, o que seria restos a pagar? A despesa que foi empenhada, mas não foi paga até 31 de dezembro, distinguindo-se, então, as despesas processadas das despesas não processadas. E esse conceito de processada e não processada, ele vai diferir justamente conforme a questão da liquidação. Ou seja, para surgir resto a pagar, o valor ele tem que ser sido empenhado e liquidado, que seriam as despesas a pagar, os restos a pagar processados, ou até ou seja, o que foi apenas empenhado e não foi liquidado até 31 de dezembro do ano corrente, ou seja, os não processados. E isso está disciplinado por um decreto de 1986, e o entendimento que eles têm é que todos os empenhos liquidados e não pagos, eles devem ser inscritos em restos a pagar. E eles são, no caso, seriam o quê? Seriam valores que tantos que já atingiram o estágio de liquidação, ou seja, que no fim do exercício eles estavam prontos para pagamento, porque o credor já teria cumprido as suas obrigações de entregar o material prestar o serviço dentro do exercício, ou seja, ele teria o direito a receber líquido e certo. Já os não processados seriam o quê? São os valores que são empenhados e que, por algum motivo, eles não foram liquidados até o dia 31 de dezembro. E essas despesas, as não processadas, no caso, elas estão na dependência da prestação do serviço, do fornecimento do material, ou seja, o direito dele ainda não foi apurado quanto à sua liquidez e certeza, ou seja, essa nota vai ter que ser conferida, vai ter que ser para ser liquidada, para daí existir o direito da liquidez e a certeza desse direito pelo fornecedor. Os restos a pagar, os processados, então, eles dão origem a esse compromisso do poder público de efetuar o pagamento para o fornecedor, porque ele já entregou os bens ou serviços contratados. Já, muitas vezes acontece o seguinte, que quando o pagamento dos restos a pagar, pode-se verificar que o valor inscrito é inferior ao valor que deve ser pago. Ou seja, dessa forma, a diferença disso vai ser executada na conta de despesas de exercícios anteriores, dentro devido à categoria econômica, a conta do orçamento com reconhecimento de dívida. Ou seja, muitas vezes acontece a situação de reconhecimento de dívida, que não se tem o valor total empenhado no ano anterior, então teria que se fazer o processo de reconhecimento de dívida, que é uma coisa que acho que a colega Glória já deve ter colocado para vocês na semana passada, e também, justamente para empenhar no ano em vigor, para efetuar a liquidação e o pagamento do reconhecimento de uma dívida de ano anterior. E quando ocorrendo o inverso, quando o valor inscrito é superior ao que deve ser pago, a diferença a maior, ela deve simplesmente ser cancelada, conforme o decreto de 86, que após o cancelamento da inscrição, o pagamento que vier a ser reclamado pode ser atendido à conta de dotação destinada à despesa dos exercícios anteriores. E os valores do resto a pagar não processados, que no final do outro exercício seguinte da inscrição não tenham sido liquidados, eles devem ser cancelados antes de uma nova inscrição. Então, só para dar uma pincelada básica com relação a essa questão dos restos a pagar, que muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Digamos assim, e por isso também é importante essa agilidade no encaminhamento desses processos, desses documentos, para que se faça, digamos assim, se possa fazer essa liquidação e esse pagamento o quanto antes. No caso, porque justamente isso, tem coisas que, tipo assim, que mesmo que a empresa não vai entregar, que vai ficar para entrega para o outro ano, e vai ser feito o pagamento no resto a pagar nesses empenhos, no caso. Sabe? Só para colocar isso para vocês, agora tipo, a gente já está em outubro, então vai ter coisa, digamos assim, é empenho de 2022, o serviço foi prestado, foi entregue em dezembro, mas as notas muitas vezes só aparecem no início de janeiro. Então, em janeiro, fevereiro, a gente vai
indo, liquidando essas coisas dos empenhos do exercício anterior. Aqui a gente coloca um fluxogramazinho com relação às notas, tanto da questão do contrato com empenho, material permanente, elas precisam passar pela divisão do patrimônio para os seus devidos registros, material de consumo encaminhados ao almoxarifado central para também fazer os devidos registros, e as notas de serviço, tanto de contrato como fora de contrato, elas devem ser encaminhadas diretamente ao DCF. Agora, como a partir de julho desse ano, todos esses processos de encaminhamento das notas, elas são, digamos assim, elas são feitas via processo PENSI, porque nas outras vezes que a gente fez, digamos assim, essas apresentações do ciclo, ainda não existia a questão não era isso colocado via PENSI, mas agora é tudo via processo do PEN, sabe? Então, as notas fiscais que antes vinham fisicamente aqui para o protocolo do DCF para serem passadas para o nosso setor e serem liquidadas e pagas, agora todas elas estão dentro do processo PENSI, bem como todos os seus respectivos documentos. Ou seja, a gente sempre naquela ideia, tipo assim, o pessoal que tem mais tempo de universidade aqui, digamos assim, que todas as documentações que eram encaminhadas, digamos assim, anexo às notas fiscais, elas precisam ser, digamos assim, colocadas dentro do PEN, justamente para, digamos, dar solidez, ela dá robustez a esse processo de pagamento e liquidação. Tanto a gente pensar de passagens aéreas, digamos, toda a documentação junto, a questão das obras, sabe, todos os documentos ali que a gente fala, aquela ideia inicial que respaldam o processo de liquidação, eles devem ser colocados dentro do processo PENSI para esses processos ficarem o mais completos possíveis para o processo de liquidação e pagamento. Aqui a gente colocou uma lista das situações mais utilizadas dentro do CIAF, que é um processo que a gente usa aqui para liquidação. Aí tem serviços, bolsas, serviço com contrato, obra com contrato, estoque, material de consumo imediato, material permanente, software, obras em andamento, digamos assim, sabe? Todos esses processos assim. Outra questão, as situações de retenções que a gente usa, o imposto recolhível por dar, e agora também tem o DDF 001, tributos federais, imposto de renda, o DDF 002, retenções de INSS, e agora vai ter também a retenção previdenciária recolhida pela questão do DARF numerado, nessa situação DDF 0021, que é uma situação que o Marcos e o Joel, acho que talvez na sexta-feira vão explicar um pouco melhor para vocês a questão do seguinte, do DARF numerado, a questão do REINF, que agora vai ter que ser feita, digamos, de uma forma mais criteriosa, justamente para evitar que a universidade venha a pagar multas para a Receita Federal com relação a isso. Outra questão aqui, citar um pouco para vocês algumas informações indevidas que são muitas vezes repassadas para nós e causam a devolução ou causam um retrabalho para nós. Por exemplo, a informação do número do empenho CI no por conta, que seria esse PPE aqui, seria pagamento parcial de empenho, mas que é a mesma ideia no por conta, ou seja, você tem o pré-empenho CI, mas a informação de empenho que nós precisamos saber aqui para efetuar a liquidação é a informação do número do empenho CIAF, porque a liquidação é feita no CIAF e o pagamento também é feito no CIAF, ou seja, o empenho CI é uma informação interna para as unidades para gerar o empenho CIAF, mas para a liquidação e para o pagamento, os empenhos CI, eles não devem ser informados para nós. Outra questão é informar os valores líquidos das notas, no por conta, que eu já tinha colocado antes. Outra questão, muitas vezes, certificação de passagens aéreas, digamos, pelo próprio beneficiário, ou seja, dentro daquela ideia que no serviço público ninguém pode, digamos assim, autorizar despesas para si mesmo, ou seja, se foi a pessoa, o professor, o servidor, o diretor do centro, no caso, muitas vezes, que fez a viagem, essa pessoa que fez a viagem, que aparece ali, ela não pode aparecer assinando a certificação, sabe? No caso, que aí no caso, ela estaria
autorizando uma despesa pública para si mesma, o que é vedado pela legislação. Outra questão é de material permanente, esses valores acima de 176 mil tem que ser certificado por uma comissão nomeada por essa portaria, que existe a comissão especificamente de informática e tem a comissão dos valores, bens patrimoniais também, que é uma coisa que a gente cuida ali, sabe, para evitar, para respaldar ao máximo esse processo de liquidação e pagamento. Aqui eu citei algumas legislações importantes, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 4.320, de novo a Lei de Responsabilidade Fiscal aqui, eu tenho o Manual de Obras Públicas do TCU também, que tem as recomendações básicas para a contratação de fiscalização das obras, sabe? É sempre, digamos assim, a gente tem que se basear muitas vezes nessa legislação para depois a gente não ter, digamos assim, ser cobrado, ter feito, existirem apontamentos de auditorias do Tribunal de Contas da União que audita a liquidação e o pagamento, ou a execução orçamentária da universidade. Ou seja, é uma situação assim, o quanto mais correto a gente tiver, digamos, no processo de liquidação e pagamento, tanto para a auditoria interna da UFSM, quanto para as auditorias externas, sabe? Então, isso já precisa vir das unidades para que, digamos assim, a gente possa colocar isso, digamos assim, da forma mais correta, mais completa possível, para pagar, no caso, os fornecedores da forma correta e poder, no caso, digamos assim, não gerar ônus nem para a universidade, nem para os fornecedores. Essa questão do prazo ali que a Jéssica falou, das multas, assim, é uma situação seguinte. E também efetuar as retenções da forma correta, porque na ideia de se você retém a mais, você está, digamos assim, beneficiando o governo federal em detrimento do fornecedor. Se você retém a menos, ocorre a situação contrária, digamos assim. Ou seja, quanto mais completo tiver o processo e mais rápido ele chegar para a gente fazer essa liquidação e essas retenções da forma correta, para evitar, digamos assim, esse tipo de situação, de em algum momento o poder público ter perda e em outro momento o fornecedor que está contratando, está lidando vendendo para a universidade, ter problemas também, ter perdas também do ponto de vista financeiro. Então, eu acho, digamos assim, foi importante aqui, digamos, essa explanação da minha e da Jéssica para vocês. É um pouco, digamos assim, maçante, é um pouco repetitivo, mas sendo, digamos assim, como são coisas, digamos assim, que diariamente aparecem aqui, ou seja, a quantidade de notas fiscais que entram aqui no setor, ela é grande, digamos assim, por quê? Porque nós trabalhamos com toda a universidade, ou seja, todos os centros de ensino, todos os departamentos, todos os cursos, além dos campos de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul, sabe? Então, isso aí, acho que é bom também para o pessoal das unidades ter, digamos, essa informação, essa interpretação, ou seja, o quanto mais correta e ágil estiver a prestação de informação de vocês para a nossa equipe, mais correta e ágil também vai ser a nossa atuação nesse processamento financeiro para que, digamos assim, todos, digamos assim, os compromissos, os débitos da UFSM sejam pagos de forma ágil e correta, sem prejuízo para a administração pública e sem prejuízo para os fornecedores também, sabe? Então, acho que é importante, é válido, digamos assim, o curso, digamos assim, o ciclo, como a gente já fez outras vezes em outros momentos, agora fazendo nesse modelo aqui online, também é importante, como já foi feito presencial em outras vezes, talvez alguns de vocês já podem ter, digamos, participado também, mas sempre, no caso, nessa ideia de buscar essa integração. As unidades passando as informações corretas para a gente fazer o processamento de liquidação e pagamento de forma correta
E esse ciclo da contratação pública, que começa desde lá do DEMAPA, da licitação, depois vem a questão dos empenhos, para que isso sejam feitos de forma correta e agilize todo o processo. Então, acho que da minha parte e da Jéssica aqui, acho que seria isso. A gente deixaria, se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma pergunta, se o Nelson, enquanto diretor do departamento, quiser colocar alguma coisa também que talvez tenha escapado, que a gente não tenha lembrado de colocar, podem estar à vontade. Muito boa explanação, Ari, tu e da Obrigado. Jéssica. Uhum. A gente abre, então, os questionamentos ali para o pessoal que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação. Acho que foi mais ou menos dentro do horário, né, Ari? Deu bem para passar, assim, de forma bem tranquila, bem didática. Não, e justamente isso, o foco agora nessa questão da mudança para o PEN em si, que é, tipo assim, que é a grande diferença, muitas vezes, que o pessoal precisa entender essa questão, de mandar para cá no passo correto para evitar a devolução e com toda a documentação correta. Que, digamos, que é uma mudança, para nós, é bastante grande, e isso traz aspectos tanto positivos quanto negativos. No caso de negativos, eu não diria, mas digamos assim, é aquela situação, fica tudo registrado ali, estão todos os documentos ali, mas num primeiro momento, isso até a gente conversou com o Segala em algumas reuniões, isso vai trazer, digamos assim, uma diminuição da velocidade da liquidação, quanto o que a gente fazia antes, quando essas notas vinham em papel. Sabe, isso a gente já percebeu aqui desde o mês de julho, esses 3 meses e meio que a gente tá lidando com isso, a gente percebe, tipo assim, é a questão da transparência para ficar, digamos assim, para todos os entes envolvidos, desde o fornecedor, desde a unidade, o aluno, digamos, o bolsista, digamos assim. Isso vai trazer uma transparência maior, porque os documentos ficam ali, eles podem ser acessados, mas também nessa transição dos dois sistemas, aquilo que a gente tinha conversado, o pegar os documentos no PEN, ir para o CIAF para fazer a liquidação, depois trazer o documento do CIAF para dentro do PEN e depois tramitar ele para frente no CI, isso vai diminuir um pouco a nossa velocidade de liquidação. Então, acho que é para todo o pessoal das unidades, isso é uma coisa que eu não havia falado antes, para todo o pessoal estar ciente disso, que, digamos assim, algumas coisas a liquidação vai acabar ficar mais lenta. A gente já notou, né, ali nos processos, já que a gente está, vocês estão fazendo lá, o PEN, ele acaba sendo mais demorado, com certeza. Então, a liquidação ela vai ficar mais demorada um pouco. Por isso que a gente pede para o pessoal, assim que receber documentação, tramite o mais rápido possível, né? Procure não demorar. E agora é aquela ideia da gente ter, digamos assim, a dimensão da quantidade de notas que tem. Por exemplo, que tu vendo a quantidade de processos que estão na nossa caixa, a gente consegue, hoje tem 70 processos, significa 70 notas, digamos assim, no mínimo. Ou, às vezes, o processo que vem várias notas junto, mas tipo assim, tu tem 90 processos hoje, então significa 90 notas, digamos assim. Então, antes, no papel, a gente teria que contar isso manualmente para verificar. Isso, o PEN já nos dá, digamos, essa situação, o quanto tu consegue, digamos, mensurar o que tu vai fazer por dia. Outra coisa que a colega a Glória pediu para ressaltar também para nós, que os nossos processos aqui têm que ser processo de liquidação e pagamento e que não pode ser colocado a questão do memorando entre unidades. Memorando entre unidades não pode ser mandado para nós. Isso é uma coisa que foi pedido para ressaltar aqui. Processo específico, pagamento processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais, tanto para nota como para bolsa. Sabe, acho que a Glória talvez até já deve ter falado para acho que o único que é diferente disso aqui, que seria aqueles processos de anuidades. Mas nota fiscal, contrato fora de contrato, bolsa, é tudo processo de pagamento e liquidação de documentos fiscais, porque senão é aquela situação. Não se consegue tramitar para pagamento se ele não for feito nesse processo e com o certifica encaminha para a liquidação. Isso, mais uma vez, é bom ressaltar para o pessoal. Mais alguém quiser. Acho que o nosso tempo está terminando, Ari. A gente, então, se o pessoal não quiser fazer questionamento, né,
A gente tem o e-mail do DCF, e-mail lá da sessão, né, Ari? Que está na apresentação ali, Canal do para o WhatsApp, pessoal. tem a apresentação também. E a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida de vocês, assim. Se quiser vir aqui também nos visitar também. A gente, quem quiser também, vocês volta e meia estão fazendo consultas no CIAF, né? Tanto de saldo de empenho como de resto a pagar. Quem não tiver senha, que quiser, a gente pode liberar para consulta, não tem problema nenhum, tá, pessoal? E até para vocês ir acompanhando, né, o empenho de vocês, a execução de vocês, a execução da unidade, que isso aí eu acho que é uma coisa fundamental, para a gente tentar ir otimizando o nosso orçamento, né, como a gente colocou para vocês, nosso orçamento está cada vez mais restrito, então a gente tem que estar sempre analisando, principalmente com relação aos restos a pagar, para não ficar muito tempo parado, né, acionar, se for o caso, aí, junto com o almoxarifado de patrimônio, acionar a empresa ali para entregar o material, prestar o serviço. Seria fundamental para a gente, né? Porque isso aí foi um orçamento que foi usado já, né? Ele não volta mais. Então, se a gente conseguir recuperar e ir atrás desses empenhos e conseguir fazer com que a empresa preste o serviço, entregue o material, para nós é fundamental. Não sei se alguém não tiver nenhum questionamento, pessoal. Ok? Então, a gente dá para o encerrado, tá? Agradecer a presença de todos. E até quarta-feira, então, tá bom? Muito obrigado, Ari, Jéssica, demais colegas. Bom dia a todos.